Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tenho uma lan house aqui mesmo no bairro. Além de fornecer computadores com acesso à internet, eu também vendo produtos de informática, celular, faço serviços, manutenção, enfim. Eu tinha 2 funcionários que me ajudavam. O Beto era filho do meu vizinho, fazia faculdade justamente na área da informática. Era um rapaz assim bem inteligente, me ajudava em tudo. E também tinha a Cíntia, uma menina que eu contratei justamente para me ajudar no atendimento ao público. O movimento do meu comércio sempre foi bom, não dava para reclamar. Até porque funcionava num lugar assim bem movimentado ali no bairro. Era um entra e sai constante. Naquela época, eu estava atravessando uma fase assim muito boa da minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Era casado, amava minha esposa, tínhamos uma filhinha de 7 anos. Sabe, se eu reclamasse da vida, estaria sendo injusto. O problema foi que a partir de uma certa altura, comecei a sentir uma mudança no jeito da minha mulher. Ela começou a me tratar de um jeito diferente. Ela também trabalhava. Era sócia num salão de beleza, num bairro que ficava ali perto. Olha, eu não sei explicar, mas aos poucos eu senti que ela começou a se afastar de mim. Coisa que no convívio a gente acaba sentindo, né? Começou de um modo assim, sutil, mas com o tempo ela começou a fugir quando eu me aproximava para lhe dar um beijo, por exemplo, um abraço. Começou a me evitar até dentro de casa, na cama, a dar desculpas para a gente não ter intimidade. É claro, eu comecei a me preocupar. Olha, eu podia passar 1 hora falando sobre meu casamento com a Daniela, mas prefiro resumir. A nossa relação, que era boa, simplesmente se acabou. Por quê? Eu não sabia identificar. A gente começou a se desentender, ela passou a chegar muito tarde em casa, inclusive, às vezes eu até dava uma passada lá no salão para ver como estavam as coisas. E ela começou a se irritar com isso. Dizer que eu estava vigiando, desconfiando dela, no fim, acabou sendo inevitável. Ela resolveu pedir a separação. Na verdade, me obrigou a me afastar. Porque quem teve de sair de casa fui eu. Olha, pelo modo como as coisas vinham acontecendo, eu já estava temendo que isso, mais cedo ou mais tarde, ia acabar rolando. Porque a Daniela estava muito, mas muito mudada. No fim, antes de pedir a separação, ela falou, inclusive, que já não sentia mais nada por mim. Não queria mais viver comigo assim, nesse modo marido e mulher. Que era melhor cada um ir pro seu canto. E aí, não me deu chance nem de argumentar. Chegou a dizer: Hamilton, não quero mais, viu? E olha, se você não sair de casa, tudo bem, você que sabe, mas aí saiu eu. Eu ponderei, argumentei, e pela nossa filha, e também por acreditar que a Daniela ia pensar melhor, refletir. Sabe, perceber que estava tomando uma decisão errada. Só que não adiantou. Acabei baixando a cabeça e saindo de casa. Olha, foi um momento ruim para mim. Até porque é algo que a gente, quando casa, nunca imagina que vai acontecer. Embora, no nosso caso, parecesse inevitável por conta do modo como a Daniela mudou. Apesar de tudo, não perdi a esperança de que ela pudesse voltar. Acabei indo passar uns dias na casa do meu irmão. Todo mundo recebeu com surpresa a notícia de que a Daniela tinha pedido separação. Naturalmente que o Beto, por ser meu vizinho, ficou sabendo do acontecido, inclusive veio conversar comigo. De todo modo, não imaginei que ele fosse comentar com a outra funcionária. Um dia, aproveitando que o Beto tinha saído para buscar umas peças, ela se aproximou, assim como quem não quer nada, e perguntou: Hamilton, desculpa a minha curiosidade, mas é verdade que você se separou?
Separei. A gente não estava passando uma fase boa, né? Mas como é que você sabe? O Beto comentou comigo. Ele falou que você tinha saído de casa e tá morando na casa do teu irmão. Confirmei, até porque não tinha razão para esconder, né? Só que eu não sei. Sei lá, eu pensei que o Beto não fosse comentar nada com ela, né? E muito menos que ela viesse comentar comigo. De qualquer maneira, aquilo passou. Me pareceu até que, sei lá, você quando convive com a pessoa, às vezes tem um determinado sentimento, Achei estranho que ela viesse comentar aquilo comigo. E ela depois ainda perguntou, mas será que ela não vai pensar melhor? Aceitar você de volta? Falei que não sabia, mas que com certeza a gente ainda ia conversar, tentar um acerto, sei lá, né? Olha, ela não disse nenhuma palavra de consolo, de força, reagiu como se tivesse gostado de saber que a minha mulher tinha me mandado embora de casa. O detalhe é que foi depois de termos essa conversa que eu comecei a notar uma mudança no seu jeito em relação a mim. Um dia, por exemplo, eu a flagrei me olhando de um jeito assim, concentrado. Sabe quando a pessoa te olha assim e parece que está no mundo paralelo, de tão concentrada? Ela me olhava sem piscar. E quando percebeu que eu tinha visto, ficou toda sem jeito assim e desviou o olhar. E não ficou só nessa única vez. Várias vezes aconteceu de eu me virar na direção dela e pegá-la com os olhos grudados em mim. Olha, eu comecei a desconfiar que a Cíntia pudesse estar interessada em mim, claro. Por que não? Que mais é que eu podia pensar? O estranho é que até então eu nunca tinha reparado absolutamente nada nesse sentido. Nada. Se bem que eu também nunca fiquei prestando atenção nela ou em outra pessoa qualquer ali. Até porque estava trabalhando, né? E olha que a todo momento entravam garotas bonitas ali para usar o computador, acessar a internet, pedir algum serviço. Na verdade, eu só tinha olhos para minha mulher. Nunca me interessei por outra. O fato da Cíntia estar me olhando daquele modo começou até a me deixar meio desconcertado. Naquela mesma semana, por exemplo, ela saiu para fazer um lanche na panificadora e, para minha surpresa, me trouxe um pedaço de empadão. Ela nunca tinha feito isso antes. Se aproximou, colocou assim o pratinho sobre a minha mesa e falou: Hamilton, eu trouxe uma fatia de empadão para você. Você não almoçou hoje, né? De fato, eu ainda não tinha comido nada. Naqueles últimos tempos, quem sabe até por conta da minha situação com a minha mulher, eu andava sem apetite. Olha, eu andava não só sem apetite, a verdade é que eu estava meio deprimido. Agradeci, depois comi um pedaço, e ela me observando o tempo todo. Sabe qual é a impressão que me dava? Que ela estava querendo me agradar. Podia até não ter nada a ver. Às vezes a gente tem uma certa impressão, vai ver, não é. Só que não sei, eu não achei aquilo muito normal. Quem sabe ela realmente tivesse algum interesse? Volta e meia, ela se aproximava para perguntar alguma coisa. Inclusive, de vez em quando perguntava se a minha situação com a Daniela continuava a mesma, ou se ela tinha voltado para casa. Vamos convir, né? Vamos convir. Até então, era meio que desconfiança, um sentimento que eu tinha, mas até o Beto já tinha notado o jeito dela comigo. E um dia, inclusive, ele veio me falar, assim como que não quer nada. Ô Hamilton, você já reparou no jeito da Cíntia? Como assim?
como assim? Menino tá arrastando uma asa desse tamanho pra cima de você. Imagine a minha cara, né? Ele falou aquilo e sorriu. Até ele tinha percebido. Depois ele ainda falou que tinha conversado com ela sobre mim, feito um monte de perguntas. E até da Daniela, nessa conversa, ela quis saber do outro funcionário. O Beto. O Beto que tirou onda da minha cara, falando que ela estava arrastando uma asa para cima de mim. Sabe, por que seria todo aquele interesse? Claro que ela queria alguma coisa comigo. Lembro que um dia a gente estava ali sozinho na Lan House. Quer dizer, tinha 2 clientes ali mexendo no computador, mas o Beto tinha saído. Ela se aproximou e ficou ali puxando assunto. Aí eu acabei entrando no assunto com ela, né? Fazia tempo que eu queria perguntar. Ô, Cíntia, posso te fazer uma pergunta? Qual é o teu interesse na minha situação com a Daniela? Eu acho que ela não estava preparada para a pergunta. Ficou toda sem jeito. Mesmo assim se recobrou e me olhou tão firme que eu até me assustei. Você quer saber mesmo? Pensei até que não ia ser preciso falar, que você ia perceber sozinho. Hamilton, será que você não se deu conta ainda que eu gosto de você? Sempre gostei. Desde que comecei a trabalhar aqui. Você está falando sério? Mas é claro que eu estou falando sério. Você não entendeu? Sou apaixonada por você. Nunca quis o teu mal, nunca desejei que você se separasse da Daniela, mas desde que eu soube que não estão mais juntos, olha, tá quase impossível me controlar. Todo dia quando eu chego aqui, eu penso em conversar com você, abrir meu coração, saber se eu tenho alguma chance. Tudo que eu queria, Milton, era ter um momento sozinha com você, sabia? Olha, sinceramente, eu não esperava tanta franqueza. Mulher chegou, me atirou a tudo na minha cara, assim, sabe? Apesar daquele clima que andava pairando sobre nós, aqueles olhares dela em relação a mim, eu nunca imaginei que ela tivesse coragem. Por exemplo, eu nunca tinha olhado para ela com algum interesse que não fosse de patrão para empregada, nem para ela, nem para outra mulher qualquer. Vou repetir, até porque era verdade mesmo, né? Eu só tinha olhos para Daniela. E mesmo estando separados, não tinha perdido a esperança de que a gente fosse se reconciliar. Olha, fiquei muito surpreso com aquilo que a Cintia me falou. Tanto que fiquei olhando para a cara dela sem saber o que falar. Para minha sorte, o Beto acabou entrando pela porta e isso acabou quebrando um pouco daquela atmosfera, fazendo a gente encerrar a conversa. Tanto que ela logo voltou lá para o seu lugar. O Beto, no entanto, que nunca foi bobo, ele viu o clima, né? Ficou me olhando assim, só que não fez nenhum comentário. Olha, não vou mentir. Esse acontecimento, esse episódio me deixou meio preocupado, porque convenhamos, a Cíntia era minha funcionária. Na minha opinião, não é uma coisa certa. Mesmo que eu fosse solteiro, estivesse sozinho há muito tempo, mesmo assim seria meio esquisito ter alguma coisa com ela. Nunca gostei desse tipo de envolvimento de patrão com empregado. Dá até a impressão que o patrão está se aproveitando da sua posição de chefe. Embora no nosso caso fosse diferente, né? Foi ela que veio se declarar para mim. Normalmente, quando é o patrão que toma a iniciativa, pode até configurar assédio, né? Pelas leis de hoje em dia. Só que no nosso caso era o oposto. Mesmo assim, sinceramente, não me senti confortável. O pior de tudo foi que depois dessa conversa, aí mesmo é que ela não fazia mais questão de disfarçar. Dia após dia, dava mais na vista. Fazia de tudo
para me provocar. Olhares, sorrisos, onde inclusive chegou a dizer: que mais que eu preciso fazer para você me notar, hein, Hamilton? Eu não sabia nem o que fazer nessas horas. Às vezes, juro, pensava até que ele estivesse brincando comigo, falando aquilo só para ver o meu jeito. O problema é que aos poucos ela começou a mexer com a minha cabeça. Até porque, embora fosse minha funcionária, era uma menina bonita. Eu era apaixonado pela Daniela, continuava apaixonado. Queria me reconciliar com ela. Mas a tal carência, sabe como é, né? A tal da solidão, às vezes, sabe, faz a gente ter atitudes que a gente não teria numa outra situação. Fazia o quê? Uns 3 meses que eu estava separado. E desde então, nunca mais havia tido contato nenhum com mulher nenhuma. Naturalmente que eu sentia vontade, né? Falta de carinho, falta do corpo de outra mulher. Naqueles últimos tempos, até por conta das provocações da Cíntia, estava me sentindo assim meio confuso. Até que percebi que já estava olhando para ela com outros olhos. Ela, naturalmente, notou que eu estava meio que correspondendo, me deixando levar. Lembro que naquela quinta-feira o tempo estava chuvoso, tanto que o movimento ali na Lan House foi fraco. No fim do dia, o Beto foi para a faculdade e nós dois, eu e ela, eu e a Cíntia, continuamos ali. Ficamos sozinhos, sem nenhum cliente. Pelas tantas, pelo fato de estar chovendo, eu falei: ô Cíntia, se você quiser esperar um pouco, eu posso te dar uma carona. Tá chovendo, né? Falei aquilo e fiquei olhando para ela, esperando a resposta. Naturalmente, já esperando que ela fosse aceitar. Sei lá. A gente, sabe, tem sentimentos, tem emoções assim que... Ela apenas assentiu e sorriu para mim, como que dizendo: claro que eu aceito. Na hora de fechar, ela foi me ajudar. Só que a gente parou assim, um diante do outro, e ficamos nos encarando. Olha, eu não vou mentir. Desejo estava falando mais alto no meu corpo todo. Vontade que eu tinha era de pegar essa mulher e... Meu Deus, naqueles últimos tempos, por carência, por solidão, eu andava com os nervos à flor da pele. E nessa hora, sabe o que ela me falou? Olhando no fundo do meu olho, ela me olhou assim e... Escuta, por que a gente não espera aqui dentro mesmo a chuva passar? Por que você não desce a porta? Pelo jeito, ela percebeu o que eu queria. E com toda certeza, devia estar querendo a mesma coisa. Sem raciocinar direito, desci aquela porta de aço, só que não travei. Só encostei. Depois ainda ficamos ali nos olhando por um tempo. Até que... Bom, não vou aqui fazer uma descrição, né? Até porque tenho certeza que todo mundo sabe o que aconteceu. Primeiro foi beijo, mãozinha aqui, mãozinha ali. Olha, acho até que fui um pouco afoito demais. Porque depois de tanto tempo sem tocar numa mulher, eu andava assim meio doido. Tanto que depois de alguns beijos, a gente começou a se despir. Olha, a fome de amor era tanta que a gente se despiu e se beijou. Ao mesmo tempo, ali, tudo aconteceu ali mesmo. Mas repito, acho que eu fui um pouco apressado. Fui demais, com muita sede ao pote, porque em pouco tempo... Como que eu vou explicar isso? Tipo assim, eu comecei e terminei.
Será que deu para entender? Acho que sim, né? Olha, foi tão esquisito. Quer dizer, gostoso enquanto acontecia. Só que depois bateu aquela vergonha, né? Aquele constrangimento. Não sei explicar, mas foi uma sensação tão esquisita. Enfim, fechamos a lan house, eu dei carona para ela até em casa, ela também morava ali perto, e antes da gente se despedir, ela falou: nossa, você não disse uma palavra o trajeto todo? Que foi? Se arrependeu? Eu não. Claro que não. É que... sei lá. Eu não sabia nem o que dizer. Não é isso, Cíntia. É que... olha, eu não soube nem como formular aquela frase. Mas nem precisou, porque ela me cortou. Não precisa falar nada. Quer saber? Eu adorei. A gente pode repetir quando você quiser. E também não quero que você se sinta preso a nenhuma responsabilidade comigo, viu? Só vamos deixar rolar. Quer dizer, se você quiser, né? Ela falou aquilo e me deu um beijo, e então foi embora. Olha, eu continuei me sentindo tão esquisito. E no dia seguinte, me senti ainda pior, quando ficamos ali frente a frente. Ela, ao contrário de mim, parecia feliz. Aproveitamos o momento em que o Beto tinha saído e conversamos mais um pouco. Essa mulher me diz tanta coisa, e tudo coisa bonita. A sensação que eu tive é de que ela não estava brincando quando falou que era apaixonada por mim. Eu só falei aquilo: Cíntia, vamos devagar, tá? De repente eu posso voltar com a minha mulher e... não quero que você sofra, né? Se isso acontecer. A última coisa que eu quero é te magoar. Hamilton, tudo bem se você voltar com ela, viu? Eu não ligo. Desde que você também fique comigo. Eu não me importo de se há outra na tua vida. Só não quero que você me deixe de lado. Tá bom? Olha, sinceramente, eu nunca pensei em levar um relacionamento assim. Primeiro, porque ela era minha funcionária. E isso não podia terminar muito bem para mim. Depois, porque eu ainda gostava da minha esposa. Ou ex-esposa, né? E ainda não tinha perdido a esperança de ela voltar para mim. Apesar do tempo em que já estávamos separados. Imagine se ela me aceita de volta. E aí descobre que durante aquele tempo eu me envolvi com uma funcionária ainda por cima. Já imaginou? Ela não ia entender, mas não ia mesmo. E muito menos aceitar. E com certeza me daria outro chute no traseiro. Só que, por outro lado, se ela nunca mais me aceitasse de volta, como, aliás, parecia que ia acontecer. Sempre que eu vou ver a nossa filha, eu aproveito para conversar com ela, sabe? Até porque, aquela coisa, né? A esperança é sempre a última que morre. Eu ainda gosto dela, fazer o quê? Ela não dá mostra nenhuma de que está disposta a me dar mais uma chance. Normalmente diz que não quer falar do assunto, que a nossa separação é fato consumado. E apesar de amá-la, de querê-lo de volta para mim, também não quero ficar parado no tempo, né? Esperando por uma coisa que de repente não vai acontecer nunca. Sofrendo por alguém que não quer saber de mim. Por outro lado, a Cíntia, essa é apaixonada. Pelo menos é o que ela diz. E às vezes, sabe, eu penso que talvez até valha a pena fazer uma tentativa com ela. Assumir um relacionamento. Só que a sombra da minha ex-mulher não me deixa tomar uma decisão. É difícil. Uma hora eu penso uma coisa, outra hora eu penso outra. Tem hora que eu chego à conclusão que eu tenho que seguir com a minha vida. De um lado tem uma mulher que não quer nada comigo. De outro lado, tem uma mulher que se diz apaixonada por mim e dá mostras de que é mesmo. Então eu chego à conclusão
que devo seguir. Mas logo em seguida eu penso, cara, em termos de relacionamento tudo é possível. E se de repente ela quiser voltar para mim? Aí ela descobre, ou a Cíntia mesmo, conta para ela que a gente teve um caso. Ela nunca mais vai querer saber de mim. Aí eu vou ter perdido minha última esperança. Sabe, minha cabeça está tão confusa. Não sei o que fazer. Só tenho medo de enrolar demais e no fim acabar perdendo as duas, né? Quer dizer, uma já perdi. Mas se continuar agindo como um menino indeciso, sem saber se vou ou se fico, sei que posso acabar perdendo a outra também. E se isso acontecer, até por essa minha falta de atitude, não vou poder culpar ninguém, né? A culpa vai ser só minha. Vai ser bem feito pra mim.